E aí? Ninguém aqui? Eu vou tentar fazer um vídeo rápido, né? Que eu normalmente não consigo, não estou conseguindo. Mas daí para tentar fazer isso, eu vou dividir em 3 partes esse assunto que eu quero tratar aqui. Quero falar sobre debate e discussão. Mais uma autorreflexão, como a gente discute, como a gente debate e o que a gente consegue ou a gente perde, a forma que a gente faz isso. Então, hoje, para começar a falar disso, eu queria citar um exemplo de algo atual que a gente tem visto bastante, que é o fenômeno Bolsonaro, né? Os bolsonaristas, né? Que na eleição, alguém que surgiu do nada, de repente começou a ganhar notoriedade, foi eleito. E uma coisa que a gente pode notar, tanto no presidente Bolsonaro, seu entorno, seus familiares, seus apoiadores e as pessoas que o seguem, que, como eu citei no último vídeo, acaba sendo como uma torcida organizada de um político, né? Eles têm por padrão ser muito agressivos com os contrários, né? E às vezes com pessoas que têm divergências em assuntos menores ou que apontam, fazem alguma crítica, eles atacam veementemente essa pessoa. E o que eu particularmente tenho notado, tenho prestado atenção, é como essa estratégia talvez não seja muito boa, não dê muito certo. E eu tento trazer isso para mim, pensar na forma como eu questiono as pessoas, ou quando as pessoas me fazem uma crítica, ou debatem comigo. Acontece, óbvio, mas eu fico pensando numa forma, de repente, de não deixar acontecer isso, não fazer isso que os bolsonaristas fazem, por exemplo. Que é atacar a pessoa, querer destruir, querer calar a pessoa na base do grito, digamos assim. E o que dá para perceber, principalmente com esse movimento bolsonarista, é que, ao meu ver, isso tem um efeito contrário. Porque quando a gente está numa guerra de informação, o que a gente tem que pensar é que a gente não vai matar o nosso adversário. Muito pelo contrário, a gente não vai apagar, derrotar outra pessoa. A pessoa vai continuar ali, porque a gente está discutindo as palavras, a gente não está matando ela, atirando nela fisicamente. Então, essa estratégia pode, ao contrário, criar mais inimigos. Você fortalecer a guarnição de inimigos, a quantidade de pessoas que são contra você, que não gostam de você e que vão aproveitar oportunidades para te atacar, ou para te criticar, ou para ficar contra você mesmo, sabe? Eles ficam com um estigma, algo assim, você marca a pessoa, você não gosta dela e você, a partir daquele momento, você não vai mais ouvir ela e só vai querer realmente tudo que ela fizer, você vai criticar, etc. Voltando ao exemplo do Bolsonaro, muitas pessoas, entre jornalistas, políticos, personalidades, apoiaram o Bolsonaro indireta ou indiretamente durante as eleições e até um pouco depois das eleições. E algumas dessas pessoas, em algum momento ou outro, fizeram alguma crítica ou tiveram algum posicionamento um pouco não tão amigável com o Bolsonaro, a família Bolsonaro, e a partir desse momento eles foram transformados em inimigos. Para citar o exemplo do humorista Danilo Gentili, para quem se lembra da postura dele na eleição e hoje, praticamente diariamente ele discute com a militância bolsonarista e já discutiu inclusive com os filhos do presidente, etc. Ele virou, de certa forma, um inimigo dos bolsonaristas. Mesma coisa o Felipe Moura Brasil, da Jovem Pan, para quem lembra, que ele era e é um crítico veemente do PT, etc. Isso aproximou ele, na época das eleições, um pouco da proposta de ter um presidente, o Bolsonaro como presidente. E depois um pouco na época do Bebiano, algumas críticas que ele fez ao governo, as pessoas começaram a atacar ele de uma forma tal, se você for pesquisar o que ele faz hoje, é praticamente criticar o governo. Seriamente. Ele traz críticas contundentes, se você assistir algum vídeo dele,
é complicado, porque ele é para você ter como adversário, porque ele é uma pessoa que ele não fala falácias ou bobeiras, ele pega pontos, assuntos, ele faz pesquisa. Então não é uma pessoa complicada para você ter atacando o seu governo, e o Bolsonaro agora tem. Quem não lembra do youtuber Nando Moura, né? Um grande apoiador do Bolsonaro durante a eleição, em um determinado momento fez também uma crítica ao governo, a ala bolsonarista começou a bater muito nele, e hoje ele é um grande crítico também. Entende o que está acontecendo? Por mais que, e é errado pensar que nossa, nós vamos acabar com essa pessoa, fazer ela parar de falar. Não vai, essas pessoas continuam ali, continuam com o público dela. Naquele momento em que a militância virou contra eles, pode ter sido um baque, mas depois eles saíram mais fortalecidos. E agora eles fazem coro a todas as outras pessoas que já criticavam o governo, e agora eles fazem coro, quer dizer, cada dia mais pessoas. E isso acontece também no nosso íntimo, no nosso dia a dia, etc. E voltando até um pouco, eu vou tentar não me alongar muito aqui, porque eu quero falar mais desse assunto abordando outros meios que não o bolsonarista, né? Então, por enquanto, só estou dando um background aqui, né? Estou dando um contexto. Algumas pessoas que antes da eleição, eu lembro, porque eu acompanhava de mídia ou de redes sociais, influenciadores, que eles eram muito críticos, por exemplo, ao antigo governo, petista e etc. Uma pessoa que eu quero citar, que eu acompanho há muito tempo, que é o Maurício Ricardo, ele faz charges e ele critica a política desde que eu sou criança. Eu acessava a internet de escada para ver as charges dele, e eu lembro dele fazendo charge do Fernando Henrique, criticando o Fernando Henrique, tirando sarro. Depois ele fez isso com o Lula, ele fez isso com a Dilma. E quando ele começou a fazer isso com o Bolsonaro, a gente está numa era digital. A militância bolsonarista começou a atacar muito ele. E ele teve que deixar de fazer charge política, porque ele tem uma empresa, como ele mesmo diz, ele tem funcionários, ele precisa manter isso. Mas, por outro lado, ele criou um próprio canal, e todos os lugares que ele vai, os meios, onde as pessoas entrevistam ele, aonde ele vai, ele é agora uma voz contra o Bolsonaro. E daí você pode falar, um cara pequeno aqui, mas você vai juntando essas pessoas e cada vez esse coro vai aumentando, sabe? Então, para não parecer algo falso da minha parte, eu sou um cara que eu não sou de esquerda, eu sou extremamente crítico aos governos de esquerda que vieram, eu tenho uma visão muito mais liberal da força, digamos assim, mas eu de longe não sou bolsonarista, para não parecer que eu estou dando um dizentão aqui, tá? Então eu também sou uma pessoa que sou muito crítico ao governo Bolsonaro, mas a minha intenção aqui é só dar o contexto, uma coisa que eu tenho observado, uma coisa que o Bolsonaro e seus apoiadores fazem, e a minha visão, o revés que isso está trazendo, né? E a gente está vendo isso agora no caso da Covid, que dentro do próprio governo ele cria inimigos, né? E a gente está vendo que isso não está dando muito certo para ele, que acaba se queimando um pouco, etc. Tá? Fazendo essa reflexão, de repente, se a gente também não tem essa atitude, às vezes a gente também não faz isso, né? Quando a gente está em discussões públicas ou está sendo criticado e etc. Eu vou falar mais disso abordando outros temas. Eu só queria dar esse contexto, dar o exemplo para a gente pensar um pouco aí nesse caso do Bolsonaro e da rede bolsonarista. Bom, por esse vídeo é só. E amanhã e depois de amanhã eu vou dar continuidade nesse assunto, porque daí eu vou dar outros exemplos e quero entrar um pouco a fundo nesse debate. Debater o debate. Quero discutir como a gente entra no debate, como a gente lida com os nossos adversários nessa era da informação. Beleza? Vamos trocar uma ideia aí. Se tiver alguém vendo isso, cara, me manda uma mensagem, manda um vídeo, ou dá um jeito de entrar em contato comigo pra gente conversar, que eu quero muito debater sobre isso. Beleza? Abraço, até mais.